Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e vocês estão no canal Pregando o Evangelho. E nesse vídeo, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês o testemunho maravilhoso de um casal que saiu de uma seita e está na nossa Igreja Batista aqui de Campinas. Isso mesmo, uma seita, meus irmãos, a Congregação Cristã. E eles foram iluminados pelo poder do Espírito Santo, foram convencidos por sua palavra e compartilharam o testemunho deles publicamente na nossa Igreja Batista. E eles deram testemunho deles no culto de batismo, onde inúmeras pessoas vindas de denominações heréticas, católicas, que ensinavam a salvação pelas obras, foram convertidas pelo poder do Evangelho através da pregação. E sem mais delongas, meus irmãos, acompanhem comigo o primeiro testemunho desse casal. Vamos lá. Vou convidar, em primeiro lugar, um querido casal, o Tiago e a Mariane, a vir aqui. Eles serão os primeiros a serem batizados e eu combinei com eles que eles seriam os primeiros a dar o testemunho também. Por favor, Tiago e Mariane, venham aqui. Eu pedi que o Tiago dê o seu testemunho primeiro e depois a Mariane, sua esposa. Boa noite a todos. Meu nome é Tiago, sou casado e pai do Theo e do Mateu. Nessa noite estou diante de todos para declarar o quanto o nosso Deus é grandioso em nossas vidas. Desde que nasci, eu e toda a minha família frequentamos outra igreja. Todo o meu trajeto de vida sempre foi dentro daquela igreja, onde eu fazia parte dos músicos e estava muito satisfeito, pois desde pequeno fui instruído que ali era o verdadeiro caminho e que me levaria ao céu. Lá eu fui ensinado assim, que para ser salvo, eu precisava me batizar e que, através do batismo, meus pecados seriam perdoados, mas além do batismo, para entrar no céu, eu não poderia pecar mais. Em determinado momento, a minha esposa começou a ler a Bíblia e pelo YouTube começou a participar dos cultos dessa igreja. Com o passar dos dias, sua leitura da Bíblia foi ficando mais intensa e a vontade de aprender foi só aumentando. Com isso, ela veio me convidar para começar a frequentar a IBCC. E logo de cara eu neguei, falando que não poderíamos fazer isso, pois a instituição a qual estávamos ligados não permitia e eu que não queria estar aqui. Mas com o passar dos dias, continuamos lendo e conversando sobre os assuntos relacionados à Bíblia. E aquelas conversas sempre nos davam uma vontade maior de aprender e tirar nossas dúvidas. Nesse tempo, quando eu ia congregar na igreja, as pregações não me tocavam o coração. E sentia que os assuntos ali tratados não faziam sentido e que nem estavam na Bíblia. O convite da parte da minha esposa de estar congregada aqui na IBCC veio novamente e eu aceitei. Porém, me vi numa crise. Após tantos anos na mesma igreja, não é fácil deixar os costumes, amigos e parentes. Mas, por amor à mensagem do Evangelho, que aqui é pregada de forma pura e simples, resolvi permanecer e até me batizar. E encerro meu testemunho com a minha confissão de fé. Posso dizer com certeza que creio integralmente no Evangelho de Cristo, que o Evangelho é as boas novas de Deus. Através da morte de Jesus Cristo, pagou e resolveu o meu pior problema, meus pecados. E que Deus, através da ressurreição de Cristo, venceu meu último inimigo, a morte. Senhor meu Deus, eu não me envergonho de que o mundo saiba que sigo a Ti, de todo o meu coração. Talvez para o mundo isso pareça tolice, mas eu sei que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Apesar de não merecer, eu creio na Sua graça salvadora, e por causa dessa graça maravilhosa, eu posso dizer: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E vocês viram comigo o primeiro testemunho realizado pelo Tiago, esposo da Mariane. E ele não menciona em nenhum momento a congregação cristã por motivos aonde ele se sinta constrangido de compartilhar isso com mais de 700 pessoas na igreja. Porém, o pastor Silas Campos, pastor presidente da nossa igreja, e muitos irmãos sabiam que esse casal veio dessa seita. E ele ressalta que a congregação cristã ensina que a salvação é exclusivamente lá. E meus irmãos em Cristo, isso é verdade. Meus pais, por exemplo, eles eram da congregação cristã e meu pai, principalmente, ele tentou colocar na minha mente, desde pequeno, que a congregação cristã estava a graça e o verdadeiro caminho, que a congregação cristã era a menina dos olhos de Deus,
ou que a congregação cristã estava a graça de Deus em toda a sua plenitude. E muitas pessoas dessa denominação, ou melhor dizendo, seita, se esquecem ou não têm o conhecimento que a congregação cristã surgiu apenas em 1910 em Santo Antônio da Platina, no Paraná. Aí eu faço uma pergunta para as pessoas. O cristianismo tem 2000 anos de história e as denominações mais antigas são a presbiteriana e a batista. Não seria muita arrogância, ou melhor dizendo, a característica de uma seita, afirmar que somente lá tem a salvação, somente lá é o caminho, somente lá está a graça? Graças a Deus que o Senhor me mostrou o verdadeiro evangelho quando eu tinha 18 anos e não fui enganado por essa denominação como muitas pessoas estão sendo enganadas. E no testemunho, o irmão Tiago, ele relatou algo muito importante. O que convenceu esse casal para sair dessa denominação foi somente a palavra de Deus. A palavra confrontou, a palavra mostrou a verdade, a palavra tirou as escamas dos seus olhos, a palavra feriu o coração, mostrou a miséria e através do poder do Espírito Santo eles foram convencidos que a salvação não é mediante as obras, mas sim mediante a fé. E isso, meus irmãos, é um dom de Deus. E agora vamos ao testemunho da Mariane, esposa do Tiago. Boa noite, igreja. Meu nome é Mariane, esposa do Tiago. Desde criança eu fui criada em outra igreja, uma igreja com doutrinas e costumes bem diferentes das igrejas tradicionais e históricas como essa. A minha vida sempre foi correta aos olhos humanos. Sempre aprendi que para ser salva eu precisava me batizar e depois manter a minha salvação por meio das minhas obras, que eram condutas impostas pela própria instituição. E se por acaso eu cometesse algum pecado, aqueles denominados pela denominação, eu consequentemente perderia a minha salvação. Esta era a minha compreensão sobre a vida cristã. Eu era legalista, moralista, egoísta, idólatra e até feminista. Enfim, uma verdadeira hipócrita perante a palavra, e que não contribuía com nada para o reino de Deus. Eu que cresci numa família extremamente religiosa e tradicional, que era reconhecida e elogiada por seu desempenho religioso e bom comportamento, boas obras, jamais imaginei que isso estava prestes a mudar radicalmente. Então veio a pandemia, com as igrejas fechadas, os cultos em transmissão online, pela internet. A mensagem do Evangelho chegou até mim. O versículo bíblico que mais me impactou e me pôs em muita reflexão foi Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu não conseguia processar como esse texto estava na Bíblia e eu nunca tinha lido e nunca conseguia e nunca tinha entendido. Fui ensinada que era necessário realizar essas obras para garantir a minha salvação. Eu sempre acreditei que as minhas obras tinham mérito diante de Deus e que elas contribuíam para a minha salvação. Várias dúvidas começaram a surgir a respeito do que eu tinha aprendido, e a única resposta para elas era estudar a Bíblia. Que bênção ter acesso a ótimas pregações na internet. A partir desse momento, as escamas dos meus olhos começaram a cair, e Deus me fez enxergar quão miserável e pecadora eu sou. Passei a sentir vergonha das minhas obras mortas, das minhas orações exigentes, das trocas e barganhas que eu tentei fazer com Deus. Procurei uma igreja bíblica e encontrei a IBCC. Acompanhei vários cultos online e depois convidei meu esposo para conhecermos a igreja. No início, tivemos muitas conversas. Eu tentava mostrar a verdade para ele, mas nada mudava, pelo contrário. E foi então que eu percebi que eu estava querendo fazer o trabalho que é do Espírito Santo. Então eu me ajoelhei diante de Deus e chorei e pedi perdão. E supliquei a Ele que trouxesse a nossa família para viver verdadeiramente a sua graça. Foram alguns meses orando e o Senhor, na sua imensa misericórdia, nos trouxe. E hoje nós estamos aqui para glorificar o seu santo nome. Nesta igreja estamos aprendendo muito a palavra de Deus, pois aqui a verdade é pregada de forma que confronta e expõe os nossos pecados. A cada pregação, o Espírito Santo tem me levado ao verdadeiro arrependimento, com muita alegria, submissão à palavra. Estamos aprendendo a viver para a glória de Deus e criar nossos filhos no caminho do Senhor. Hoje eu serei batizada após crer na graça de Deus e confessar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e que Ele é meu único Salvador.
Romanos 10, 9. Essa é a minha declaração pública de fé e de compromisso com Deus. E convicção que somente o sangue de Jesus Cristo tem poder para me salvar e me santificar, e que a minha salvação é eterna, um dom de Deus, obra da sua maravilhosa graça, e que jamais perderei. Pois a Bíblia diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Amém. Que Deus nos fortaleça diariamente a sua graça. Deus abençoe. Obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você não é de igreja nenhuma, não é dessa igreja ou é de uma outra igreja, entenda o seguinte: nós ensinamos o que a Bíblia ensina. Somos salvos pela graça, não pelas boas obras, mas salvos pela graça para as boas obras. Deus nos salva para então praticarmos boas obras que Ele preparou para cada um de nós. É diferente, é muito diferente. Você é salvo para poder então, por amor a Deus, gratidão a Deus, operar boas obras, dar bom testemunho, viver nos caminhos do Evangelho. Mas nunca fazer isso para conquistar, ou para preservar, ou para completar a obra de Cristo, que já é perfeita. Como Ele mesmo disse, tudo está consumado. Amém? E eu gostei do testemunho desse casal, foi muito maravilhoso também ver inúmeras pessoas de denominações heréticas se convertendo ao verdadeiro evangelho. Porém, o testemunho desse casal e principalmente da esposa do Tiago me tocou um pouco mais e eu consegui sentir a tristeza daquela mulher que foi aprisionada nessa instituição herética. E o testemunho desse casal impactou grandemente a igreja. E eu conversei com o meu pastor Silas Campos, onde eu posto as mensagens dele aqui no canal. E ele disse semelhantemente que esse testemunho foi muito impactante. Veja, meus irmãos, tanto ele como a sua esposa ressaltam que a congregação cristã ensina que batizando é que nós temos a salvação. E fica aquele peso na pessoa antes de batizar. E eu mesmo, quando tinha 15 anos, eu ficava assim, querendo me batizar e meu pai não deixava. E ele me dizia sempre essas palavras: se você batizar, o diabo vai te perseguir, você não pode mais pecar, senão 7 espíritos piores virão na sua vida. Meus irmãos, isso é um ensino totalmente contrário à palavra de Deus. E como a Mariane ressaltou também, a instituição ressalta que a salvação é conquistada somente pelas obras. E o que o Espírito Santo faz com essas pessoas, meus irmãos? Ele convence elas do pecado. E imagina você chegar para mais de 700 pessoas em culto público e você afirmar essas palavras: eu era moralista, legalista, idólatra, feminista e uma verdadeira hipócrita diante da palavra. Meus irmãos, olha esse testemunho. E ela também afirma que não contribuía nada com o reino de Deus. E observa atentamente no testemunho dela que tudo isso aconteceu na pandemia. A pandemia, meus irmãos, sendo usada como uma providência de Deus para chamar pecadores ao arrependimento. E o texto que mais impactou ela foi Efésios, escrito pelo apóstolo Paulo. E esse texto ele é maravilhoso. Esse texto humilha o homem, coloca o homem no seu devido lugar. E nós enxergamos que não depende de nós a nossa salvação, das nossas obras, pois todas as boas obras são como trapos imundos. Tudo depende de Cristo e somente dele. Meus irmãos, isso é uma obra do Espírito Santo, onde as pessoas são convencidas dos seus pecados, da sua miséria, e elas confessam isso publicamente para a igreja. E tudo isso sem hipocrisia, sem falsidade, e aonde o Espírito Santo trabalha realmente, há um convencimento do pecado, e aonde o pastor ele tem um compromisso com o evangelho e prega realmente as escrituras, o Espírito Santo está trabalhando na igreja.
Veja, meus irmãos em Cristo, isso não é o mérito da nossa Igreja Batista, mas sim Deus está abençoando a igreja, a pregação fiel do Evangelho, a igreja que tem um compromisso com a palavra. E o poder não está nos mensageiros da igreja, mas sim na palavra de Deus. E esse foi mais um vídeo no canal. Se vocês gostaram, comente e também deixe o like para o crescimento do canal. Se você é novo aqui, se inscreva e ative a opção receber todas as notificações para vocês receberem todos os conteúdos que postamos aqui no canal. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.